Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Alexandre Silva e eu estou aqui para mais um vídeo do nosso quadro aqui no nosso canal no YouTube, Compartilhando a Palavra. E o episódio de hoje é o de número... Pois bem, pessoal, e o nosso Compartilhando a Palavra de hoje, eu quero fazer de uma maneira diferente daquelas que eu venho fazendo aí tradicionalmente. E falando nisso, eu quero agradecer a todos que têm nos dado aí um retorno, têm curtido o vídeo, têm compartilhado com seus amigos. E entendemos que se tem sido bênção para a sua vida, pode ser bênção para outra pessoa também. Aproveitando, após acabar esse vídeo, após você ter assistido esse vídeo, se você gostou, dá um joinha aí para nós. E se você quiser compartilhar, fique à vontade, compartilhe aí com seus amigos. Cremos que será bênção também para a vida deles. E eu quero começar esse nosso Compartilhando a Palavra, batendo um papo com vocês sobre a questão da perseguição. E eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 24, e nós vamos ler o verso 9, que diz assim: Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Eu quero ler só esse texto, só esse versículo. É claro que tem todo um contexto aí por trás de tudo isso que Jesus está falando aqui na sua palavra, aquilo que Mateus registrou. Mas eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da perseguição. Nós vivemos em uma realidade totalmente diferente daquela que Jesus estava falando quando ele fala dos assuntos relacionados à perseguição. E todas as escrituras, principalmente no Novo Testamento, todas as vezes que Jesus, os apóstolos, estão falando sobre essa questão da perseguição, isso envolve algumas coisas muito importantes. Primeiro, quando fala na questão de perseguição, está envolvendo aí o compromisso, está envolvendo o negar-se a si mesmo e está envolvendo uma vida de adoração a Deus. Toda perseguição, principalmente no Novo Testamento, quando vinham sobre a vida dos discípulos, era, na verdade, para testar a sua fé. E até que ponto esses cristãos realmente amavam a Jesus, realmente se entregavam por Ele, realmente tinham essa prática de obediência, vivendo os mandamentos de Cristo. Então, naquele tempo, para ser um cristão, para ser um seguidor de Jesus, era muito difícil. As pessoas perdiam a sua casa, as pessoas perdiam família, as pessoas perdiam bens, as pessoas eram rechaçadas, as pessoas eram colocadas de lado, eram desprezadas pela sociedade da época, principalmente pelos religiosos, pelos fariseus, principalmente pelo Império Romano. E quando Jesus ele fala que os discípulos seriam perseguidos, odiados, seriam entregues à prisão, Jesus estava mostrando para eles que isso haveria de acontecer e seria necessário que isso acontecesse. E passado aí 2000 anos depois, ou um pouco mais, de tudo isso que Jesus falou, ensinou, nós estamos acompanhando ao redor do mundo, acompanhando dentro do continente africano, dentro da janela 1040, que está ali mencionado, né?
o maior número de pessoas não alcançados ainda, e os 3 maiores pilares da religião que se encontra dentro dessa janela 1040, nós observamos uma perseguição ferrenha, uma perseguição grande contra os cristãos. E para nós, brasileiros, nós não conseguimos ainda ter essa noção na questão da perseguição. Nós confundimos um pouco essa questão de perseguição. Achamos que somos perseguidos quando perdemos o nosso emprego, somos perseguidos quando alguém pisa no nosso calo, somos perseguidos quando alguém não faz o que nós queremos, somos perseguidos quando alguém não nos perdoa. Então, nós confundimos um pouco essa questão e, biblicamente falando, a perseguição ela vai um pouco além dessas coisas. Ela vai além de um pisão no pé, ela vai além de quando as coisas não dão certo na minha vida, ela vai além de quando eu tropeço ou erro com alguém e alguém não me perdoa, ou alguém fica chateado comigo. Então, a questão da perseguição vai um pouco além dessas questões. E o exemplo que eu posso dar para você é quando o apóstolo João ele foi inserido, lançado na ilha de Patmos. Ele ficou preso na ilha de Patmos. E o interessante é que quando ele dá o seu testemunho, ele vai dizer o seguinte, que ele ficou ali por causa do testemunho da palavra de Deus e por causa de Jesus. Então, Jesus mesmo fala isso, que os cristãos seriam perseguidos por amor a Jesus, pela maneira como eles demonstrariam, eles expressariam na prática e através do seu discurso essa intimidade, esse caminhar com Jesus. E o apóstolo João ele confirma isso, dizendo que ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, hoje, quando nós olhamos para essa questão da perseguição, nós precisamos aprender muito sobre a maneira como nós estamos sendo perseguidos. Que Deus possa nos abençoar e abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, porque muitas das nossas perseguições, muitas das vezes precisamos alinhar e avaliar isso, porque pode ser que nós não estamos entendendo muito bem, e então nós entendemos, acabamos crendo aí, né, de uma maneira equivocada e até defendendo algumas coisas que não é tão legal defender. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que os nossos irmãos, eles estão passando perseguição no mundo todo, principalmente dentro da janela 1040, dentro de muitos países, dentro do continente africano, continente europeu, continente asiático. Muitos dos nossos irmãos estão passando por terríveis perseguições. E qual é o motivo de compartilhar essa palavra com você nesse dia? É que nós não nos esqueçamos desses irmãos. É que nós possamos olhar para todo esse cenário e ver que ainda nos dias de hoje, no ano de 2016, passados aí mais de 2000 anos, ainda muitos desses irmãos eles estão passando por perseguição, estão passando por grandes sofrimentos por causa de Jesus, por amar a Jesus e por amar a sua palavra. Então muitos estão perdendo casas, perdendo até famílias, perdendo seus empregos, não sendo aceitos na sociedade, sendo presos, torturados. Ainda assim, eles demonstram a sua fé e demonstram na prática que amar a Deus, servir a Jesus, vale muito a pena. Então, eu quero aproveitar aqui e deixar esse vídeo. Você vai estar vendo esse vídeo agora, nesse exato momento. E daqui a pouco eu volto para
poder dar as minhas considerações finais sobre essa questão. Dá uma olhadinha aí nesse vídeo e medite no que está acontecendo ao redor do mundo. R$ 75% dos atos de intolerância religiosa são direcionados a cristãos. São católicos romanos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, carismáticos e outros pequenos grupos que são perseguidos por professarem a sua fé. Por que a mídia ocidental não fala sobre isso? Por que notícias de celebridades se tornam mais importantes que a morte de milhares de inocentes? Quem são essas pessoas? Por que elas enfrentam dificuldades? Como ofenderam o governo, a sociedade e suas famílias? Em 133 países, os cristãos sofrem assédio estatal ou da sociedade. Nesses países, a perseguição piorou nos últimos anos. Em 2011, o número de cristãos detidos por suas crenças religiosas aumentou quase 132% em relação ao ano anterior. Enquanto você assiste a esse vídeo, milhões sofrem. Precisamos fazer alguma coisa. Envolva-se nessa causa. Ore e tome atitude contra esse massacre. Bom, irmãos, eu acho que deu para ter a noção, né, do que está acontecendo aí ao redor do mundo. E o meu objetivo aqui nesse Compartilhando a Palavra, episódio de número 8, é para que nós oremos, intercedemos e nos compadecemos dos nossos irmãos que estão passando por essas aflições ao redor do mundo. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor reine sobre o seu coração e que isso sirva de lição para nós. Que independente de qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer perseguição por amor a Jesus e a sua palavra, ainda assim vale a pena amá-lo, ainda vale a pena caminhar com Cristo, vale muito a pena servir a Jesus. Independente da situação, Jesus nos ama, quer caminhar conosco, quer nos ensinar e quer usar a nossa vida para sermos agentes de transformação a partir de onde nós estamos. Seja no Brasil, seja no continente africano, seja aonde quer que for. Deus quer usar a nossa vida para proclamar a sua palavra e abençoar uns aos outros. E confortá-los no momento de luta, de dificuldade, de tristeza. Pense nisso. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Alexandre e de toda a equipe Missões na África. E eu te espero no próximo vídeo, no nosso Compartilhando a Palavra. Um abraço, tchau, tchau, fique na paz.